Voltamos, turma, sexto ano, vamos lá. Então, vamos corrigir a página 88 e 89. Página 88, legendas. As legendas, elas vêm mostrar, ou melhor, vêm tentar explicar um pouco o quadrinho, né? O papel da legenda é esse, é explicar resumidamente aquilo que está ali. Então, vamos lá. 5. Observe esta tirinha. Moscas vão quebrar o recorde de levantamento de peso. Aí está. Como a expectativa do leitor é quebrada no último quadrinho. Então vamos lá. A gente tem uma expectativa enquanto leitor que tudo vai acontecer, vai ser super legal, vai se dar muito bem no final. Porém, quando chega no último quadrinho, sempre tem uma quebra de expectativa. O que é uma quebra de expectativa? É quando a gente espera que algo aconteça e ele não acontece. Muda completamente o rumo. Então aqui se tem uma pessoa praticando esporte, né? O halterofilista, né? Fazendo levantamento de peso, para que ele quebre o recorde, né? Desse levantamento. Sendo que o que acontece? Na verdade, quem quebra o recorde são as moscas. Então, assim, ele está crente que vai ser ele, e na verdade quem vai quebrar o recorde são as moscas. Então, quando chega no último quadrinho, se tem essa quebra de expectativa justamente por isso. A gente espera que seja um personagem e acaba sendo o outro. Ok? B. O texto verbal utilizado nessa tirinha é um exemplo de legenda. Seria possível compreender a tirinha apenas por meio das imagens? Aqui eu não vou dizer nem que sim e nem que não. Talvez. É lógico que a gente sabe que até às vezes a gente lendo com a tirinha ficou um pouco, né? Opa, não compreendi. Quando você lê de novo, você já entende. Então, assim, é difícil compreender às vezes a tirinha num primeiro olhar. Então, quando a gente não entende, a gente lê novamente para ter essa conclusão. Mas a legenda, ela vem facilitar essa leitura, né? Ela vem facilitar essa sua compreensão. Então, assim, seria possível compreender a tirinha apenas por meio das imagens? Talvez, mas o papel da legenda foi fundamental que pudéssemos compreender mais rapidamente, ok? C. Com que função a legenda foi empregada? Para poder dar um suporte à nossa linguagem não verbal, para poder complementar a ideia da imagem não verbal, ok? Da linguagem não verbal. Página 89. Leia a história a seguir. Então, nós temos aqui as historinhas de Calvin e Haroldo. No último quadrinho, as falas de Calvin e Haroldo são indicadas por balões de fala diferentes um do outro. Por quê? Não só um do outro, mas assim, por que isso acontece? Se nós observarmos, nós temos dois tipos de balões de fala. Temos três, na verdade, né? Mas nós temos dois tipos, que é a do Calvin e a do Haroldo. Sendo que um está falando e o outro está gritando. Então, assim, quando a pergunta aqui as falas de Calvin e Haroldo são indicadas por balões de falas diferentes um do outro. Por quê? Para indicar que um está falando e que o outro está gritando. Então, se não tivesse essa diferenciação de balões, para nós seria simplesmente uma conversa, né? Um falando com o outro. Tá? Seria uma fala natural e aqui não é. B. Por que o personagem embaixo da cama tem balão verde? Para dar a ideia que é um monstro que está falando,
né, um terceiro personagem, o monstro, está falando. Então, se observarmos esse balão, ele é verde e parece que ele é meio gosmento, para dar essa sensação. Ser um monstro, né? Ser, ele traz um pouco, por mais que a gente não veja, né, mas ele traz essa questão do nojento, do gosmento, para o balão, para a gente ter essa ideia que é um monstro. C. Preencha o quadro a seguir e descreva o que a expressão facial de Calvin indica em cada um dos quadrinhos. Então, no quarto quadrinho, né, vamos lá, 1, 2, 3, 4. Susto. Eu olhei aqui, é susto, medo. Se observarmos, estão assim, ó. Os cabelinhos em pés, o pelinho, né, a barbinha dele tá toda espichadinha, então é de susto. Sétimo quadrinho, 4, 5, 6, 7. Ele tá irritado, ele está com raiva, né? Ele não está assim no seu estado normal. Ele está irritado, ele está com raiva, ok? E aqui nós encerramos o conteúdo do segundo bimestre. Vamos lá. Professor, o que vai cair na prova? Tudo isso e mais um pouco. O que vai cair são coisas que nós já vimos, não só no primeiro bimestre, já vimos nesse bimestre, e é o que eu vou colocar. Como vocês sabem, não é nenhuma prova diferente. A prova de produção de vocês vem dentro da prova de língua portuguesa. E o conteúdo ele é bem parecido, né? A língua portuguesa esse bimestre caminhou muito rentezinha com a produção textual. Então, assim, esse conteúdo ele está delicioso. Vocês vão tirar 10 nessa parte. Por quê? Foi muito bem trabalhado. Nós exercitamos bastante com o nosso livro. Então, quando a gente fala de história em quadrinho, nós sabemos que a história em quadrinho ela é mais longa, né? Nós sabemos que a sequência de quadros são maiores. A tirinha ela é mais rápida, né? Nós já vimos isso. Nós vimos que nós temos vários tipos de balões, né? Balões de pensamento, balões de sentimentos. Trabalha a linguagem verbal e não verbal. Então, isso é o conteúdo de produção textual que terá na prova. Um textinho para vocês identificarem qual é o tipo de linguagem, uma tirinha ou uma história em quadrinho para vocês identificarem, né, o que o último quadrinho quis dizer, teve quebra de lógica, teve quebra de sequência. Então, tudo isso nós já vimos, nós já trabalhamos. Eu não vou trabalhar nada diferente do que está no nosso livro, no nosso conteúdo, ok? E vai estar tudo dentro da parte de língua portuguesa. Então, se nós observarmos isso daqui, é uma grande interpretação de texto. E é assim que eu vou trabalhar, ok, turma? Desejo a vocês um bom descanso, desejo a vocês uma excelente prova. Qualquer dúvida pode perguntar, tá? Por mais que a gente tenha recesso. Tô estudando, vou perguntar. Pode perguntar, que assim que eu visualizar, eu dou rapidinho aquela resposta, tiro a dúvida, ok, meus amores? Estudem. Botarei depois o conteúdo de língua portuguesa e dentro do conteúdo de língua portuguesa vai estar também já de produção textual. Afinal, será uma prova só, ok? Um beijo, estudem. Eu estou aqui, caso precisem, eu estou aqui, podem perguntar, tá? Bom descanso.